Olá! Hoje nós vamos falar a respeito das funções da linguagem. Mas antes de mais nada, para que possamos compreender as características relacionadas ao assunto que iremos abordar, é preciso lembrar que a linguagem cumpre um papel social, ou seja, que vivemos em meio a uma sociedade na qual compartilhamos nossas experiências, crenças, valores, atitudes, conhecimentos, aprendemos e ensinamos, convivemos com pessoas de culturas diferentes, entre outros fatores. E tudo isso ocorre por meio da comunicação. E dessa forma, sempre que nos comunicamos com alguém, temos um objetivo, temos uma finalidade. E aí, nessa questão da comunicação, há as funções da linguagem, que são classificadas em 6 tipos, dependendo do elemento de comunicação no qual a mensagem está predominantemente centrada. Essa palavra é muito importante, predominantemente. Em um discurso, em um texto, nós podemos encontrar mais de um tipo de função da linguagem, só que haverá a predominância de uma determinada função da linguagem. Essas funções da linguagem, então, são classificadas em 6 tipos, quais sejam função emotiva ou expressiva, função referencial, denotativa ou informativa, função poética, função fática, função conativa ou apelativa e função metalinguística. Então, cada uma dessas funções da linguagem desempenha um papel relacionado com os elementos presentes na comunicação, quais sejam emissor, receptor, mensagem, código, canal e contexto. Assim, essas funções determinam o objetivo dos atos comunicativos. Agora, embora haja uma função que predomine, vários tipos de linguagem podem estar presentes em um mesmo texto. Então, vejamos essa associação. As funções da linguagem. Nós temos o emissor, função emotiva, mensagem, função poética, receptor, função conativa. Haverá também o contexto ou referente, a função referencial, o canal, a função fática, e o código, a função metalinguística. Função emotiva ou expressiva. Essa função emotiva
ou emotiva, o emissor tem como objetivo principal transmitir suas emoções, função emotiva ou expressiva, emoções, sentimentos e subjetividades, por meio da própria opinião. Esses discursos estão em primeira pessoa, eu. E há um envolvimento pessoal do emissor, o qual comunica seus sentimentos, emoções, inquietações e opiniões centradas na expressão do próprio eu, levando em consideração o seu mundo interior. Então, 2 exemplos da função emotiva ou expressiva. Primeiro exemplo. Eu sei que vou te amar, de Vinícius de Moraes. Eu sei que vou te amar. Por toda a minha vida eu vou te amar. Em cada despedida eu vou te amar. Desesperadamente eu sei que vou te amar. Então, há nesse texto a função emotiva ou expressiva que imperam aí, não é? Essas duas funções que são sinônimas, função emotiva ou expressiva. Por quê? Porque nós podemos visualizar a primeira pessoa, eu. Segundo texto, um quadrinho. Eu te amo. Eu gostaria de saber se isso é recíproco, falou o rapaz. Eu não sei, falou a moça. Não sabe? Ele disse. E ela respondeu: não sei o que significa recíproco. Então, nesse quadrinho, nós podemos também visualizar a função emotiva ou expressiva. Por quê? Porque nós temos um discurso na primeira pessoa. Bem, função referencial, denotativa ou informativa. Essa função referencial, denotativa ou informativa tem como objetivo principal informar, referenciar algo. Ela está voltada para o contexto da comunicação. Esse tipo de texto é escrito na terceira pessoa do singular ou plural, enfatizando seu caráter impessoal. Então, temos o exemplo. Terremotos na Croácia atingem moradores em quarentena. 2 tremores fortes, com magnitudes entre 5 e 5,5 graus na escala Richter, causaram pânico em Zagreb neste domingo, deixando várias pessoas feridas e sérios danos materiais, em meio ao confinamento imposto pelas autoridades croatas na luta contra a expansão do coronavírus. O primeiro terremoto mais forte levantou os habitantes da capital croata de suas camas por volta das 6h30, local 2h30 de Brasília, seguido pelo segundo terremoto meia hora depois. Nas horas seguintes, várias réplicas foram sentidas, embora tenham sido
muito mais brandas. Então, nós temos aí um texto que informa algo. Portanto, a função aí é referencial, denotativa ou informativa. Função poética é a função centrada na elaboração da mensagem. Há um certo cuidado por parte do emissor ao elaborar a mensagem, no intuito de selecionar as palavras e recombiná-las de acordo com o seu propósito. Essa função poética encontra-se permeada nos poemas, em alguns casos na prosa, em anúncios e slogans publicitários. Suas principais características são subjetividade, preocupação com a estética, utilizações de diversos recursos visuais, sonoros, jogo de palavras, figuras de linguagem. Essa função pode atuar em conjunto com quase todas as outras funções da linguagem. Essa é uma observação importante. Bem, vamos ver o primeiro texto, de Manuel Bandeira, Trem de Ferro. Café com pão, café com pão, café com pão. Virgem Maria, que foi isso, maquinista? Agora sim, café com pão. Agora sim, voa fumaça, corre cerca. Ai, seu foguista, bota fogo na fornalha que eu preciso. Muita força, muita força, muita força. Trem de ferro, trem de ferro. Então, nós temos aí a função poética. Há uma questão sonora. Há uma questão aí poética nesse texto. Segundo exemplo, essa peça publicitária. Tomou Doril, a dor sumiu. Temos aí a função poética. E por fim, só na questão visual, nós já percebemos que essa função é poética. Aí, o formato de uma xícara e a fumacinha de algo que está quente. Então, vamos ler. Na tarde fria de julho, voa cheiro o barulho do café descendo quente pelo bule reluzente. E eu me pergunto já em prosa, existe coisa mais gostosa? Temos aí uma função poética. Função fática. Ela é centrada no canal, meio de contato entre os falantes, e evidencia-se quando a linguagem serve para iniciar, manter, retomar ou concluir o ato de comunicação. Em alguns casos, a principal preocupação do emissor é manter contato com o destinatário e, para isso, testa o canal com frases tais como: Olá, entende? Você está aí? Veja bem, olha, alô, oi. Conversar ao telefone, conversar virtualmente, também podem representar a função fática. Temos uma tirinha do Calvin para exemplificarmos a função fática. Então, Calvin está ao telefone e fala: Oi, eu, Calvin, como vai? Uhum.
Belo dia lá fora, não é? Yeah. Ouça, eu suponho que você deve estar pensando por que eu liguei. Então, Calvin, ele quer estabelecer um contato, ele quer levar à frente a comunicação. Portanto, nós temos a função fática nesse quadrinho. Outra função fática. Parece que vem chuva. Ele quer estabelecer a comunicação. Aham. 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 E dizem que a arte da conversação está morta. Então, apesar do eles estão querendo aí estabelecer a comunicação. Bem, função conativa ou apelativa. Essa função busca interferir no comportamento do leitor, convencê-lo de algo ou lhe dar ordens ou conselhos. Caracteriza-se pela presença das formas tu, você e vocês, explícitas ou subentendidas no texto, por vocativos, chamamentos e por formas verbais no imperativo. Presente em manuais, livros didáticos e de autoajuda e textos publicitários. Exemplos: não perca esta chance. Ou, se quiser, acrescente creme de leite para tornar o seu brigadeiro de chocolate mais macio. Então, nós temos duas imagens aí. A primeira, profissionais da saúde, cada um carregando um cartaz. A primeira, profissional, nós estamos aqui. Depois, por você. Por favor, fique em casa. Essa é uma função conativa ou apelativa. Temos aí um verbo no imperativo. Segundo, é uma peça publicitária. Tá com raiva do namorado? Morde aqui. Então, nós temos aí uma função conativa ou apelativa. Há também um verbo no imperativo. A propaganda compre batom, também é uma função conativa ou apelativa. Beba Coca-Cola é uma função conativa ou apelativa. Função metalinguística. O que é a função metalinguística? É aquela que está centrada no próprio código linguístico. Cada função tem um foco em um dos elementos da comunicação. E para a função metalinguística, nada é mais importante do que a própria palavra e seus desdobramentos. Nela, o código é utilizado para falar sobre o próprio código, explicando e analisando. A função metalinguística, então, está presente nos dicionários, cujos verbetes explicam a própria palavra. No filme que tem o próprio tema, o cinema, no poema que tem por tema o fazer literário, em uma peça de teatro que tem por tema o teatro e demais gêneros em que a linguagem está preocupada com o próprio código. Um exemplo de função metalinguística. Aviso. Não remova este aviso. Está aqui porque tem uma finalidade. Então, é uma explicação de uma explicação.
Outro exemplo de função metalinguística, o autorretrato de Mário Quintana, em Apontamentos de História Sobrenatural. Autorretrato já estou falando aí no retrato que me faço traço a traço. Às vezes me pinto nuvem, às vezes me pinto árvore. Às vezes me pinto coisas que nem há mais lembrança. Ou coisas que não existem, mas que um dia existirão. E desta lida em que busco, pouco a pouco, minha eterna semelhança no final que restará. Um desenho de criança corrigido por um louco. Então, o autorretrato é o retrato que me faço. Por isso, é a função metalinguística. Então, recapitulando, vamos lá. ênfase no fator. O que determina a função da linguagem? Então, vejamos. Referente determina função referencial. Emissor determina função emotiva. Receptor determina função conativa. Canal determina função fática. Mensagem determina função poética. E o código determina a função metalinguística. Bem, muito obrigada pela atenção e até a próxima.